Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula e nós vamos continuar falando sobre o plano de Deus. Hoje é uma continuação da aula anterior, onde nós falamos sobre o plano de Deus ou o propósito eterno de Deus na dimensão imagem. E hoje nós vamos tratar da dimensão convergência. A dimensão imagem é no âmbito pessoal, né? Qual é o papel, né? Qual é o nosso papel no ambiente, no drama, na história aonde nós estamos, né? Aonde acontece a história. E a dimensão convergência, ela já é mais no aspecto cósmico, que é o todo, ou seja, aonde, né, o lugar onde acontece a história e a vida. Portanto, a vontade de Deus para o cosmo é convergência. O que é convergência? É que todas as coisas estão retornando, voltando à sua origem, que é Jesus. Quero que vocês abram em Efésios 1, no versículo 9 e 10. Vamos ler. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus como as da terra. Olha só, Paulo está falando aqui para a igreja de Éfeso que a vontade de Deus para o cosmos, né, que é os céus e a terra, ou seja, toda a criação, todas as coisas que foram criadas, não está se referindo somente à humanidade, está se referindo ao todo, tá bom? É onde acontece, é o palco da realidade, onde o drama acontece. Então essa é a vontade de Deus, que as coisas vão convergir a Cristo, né? E nós vemos que Paulo, ele trouxe então esse mistério à tona que estava escondido, estava em secreto, até que Cristo veio, né? E ele então comenta isso com a igreja de Éfeso, de que esse mistério já foi revelado e que esse mistério era que todas as coisas convergissem a Cristo novamente, como era para ser desde o início, sem o pecado. Então, essa é a vontade de Deus para todas as coisas nos céus e na terra. Você vai ver que esse assunto sobre céus e terra está presente desde Gênesis e Apocalipse. É um assunto que se repete sempre, né? A gente já vê em Gênesis que a primeira frase é: Deus criou os céus e a terra. E você vai ver que em Apocalipse termina justamente falando dos céus e da terra. Até eu gostaria de desafiá-los a ler Gênesis 1 e 2 e pular para Apocalipse 21 e 22 e ler como que seria todas as coisas sem o pecado, sem a influência do pecado no mundo. Então a vontade de Deus é que os céus e a terra se tornem uma única realidade. Nós sabemos que os céus é onde Deus habita, com todo o seu esplendor, com toda a sua glória, né? Com todos os seres celestiais que ele criou. Deus criou tanto as coisas invisíveis quanto as visíveis. E a terra é o lugar onde nós habitamos e aonde Deus deseja habitar. Nós vamos ver, principalmente no Velho Testamento, Deus desejando habitar entre os homens. E esse foi e é o desejo de Deus desde sempre.
antes mesmo dele criar todas as coisas, o seu desejo era habitar tanto nos céus quanto na terra e tornar essas duas realidades uma única realidade. Então, como eu falei anteriormente, quando um assunto se repete várias vezes nas escrituras, a gente precisa prestar atenção a esses assuntos que se repetem, porque para Deus isso é muito importante. Se Deus está, através da palavra dele, que influenciou esses homens a escreverem as escrituras, e essas palavras elas se repetem de Gênesis a Apocalipse, como a palavra céus e terra, que se repetem muitas vezes, a gente precisa parar e prestar bem atenção sobre esses assuntos especificamente e considerá-los importantes. Em Gênesis 3, a gente vê que por causa da desobediência do homem, a terra foi amaldiçoada. Então, o plano perfeito de Deus não inclui somente a humanidade. O plano de redenção não inclui só o ser humano, mas toda a criação. Ou seja, o sangue de Cristo também é para reconciliar céus e terra. E para isso que Deus, enviou o seu Filho para morrer por todas as coisas. Quero que vocês abram em Colossenses 1, versículo 19 ao 20. Porque Deus achou por bem que nele, está se referindo a Jesus, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Olha só, Jesus morreu por todas as coisas, por toda a criação, pelos céus e pela terra. E aqui fala, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Quando fala aqui, havendo feito a paz pelo sangue, por meio dele está se referindo a Jesus, porque não foi somente o sangue de Jesus que fez com que nós fôssemos reconciliados com Deus, mas toda a vida de Jesus aqui na terra, porque ele foi obediente. Os 33 anos que ele habitou aqui na terra, ele foi extremamente obediente ao Pai. E isso o capacitou, o habilitou para ser um sacrifício perfeito. Não é o sangue dele que nos permite ter reconciliação com o Pai, mas é por meio de Jesus, tanto na sua vida, quanto na sua morte, quanto na sua ressurreição. O sangue, sim, ele é apenas um meio, mas Jesus é quem nos deu a paz. Então, esta é a vontade de Deus, tornar céus e terra uma única realidade, aonde Deus habitará. Assim como ele habita nos céus, ele irá habitar na terra. Tem um livro do Bob Sorge que se chama A Glória de Deus. E é muito interessante que ele vai falar justamente sobre que um dia Deus irá invadir a terra com a realidade dos céus. E para isso nós precisamos estar preparados. Por isso que eu comecei a aula do plano de Deus falando a respeito do aspecto da imagem, da dimensão imagem, que tem a ver com nós, tem a ver com nós pessoal, um âmbito individual e pessoal nosso, que é nos tornar semelhantes a Jesus, e essa é a vontade de Deus para nós. Enquanto nós fazemos o que fazemos, nos tornamos semelhantes a Jesus.
Ou seja, Ele é um modelo de santidade para nós. Nós precisamos ser santificados, né? Esse processo de nos tornar santos para que um dia nós estejamos preparados para que a glória de Deus irá invadir a terra. Assim como é nos céus, assim será na terra. Em Apocalipse fala que haverá novos céus e nova terra. Isto porque Deus restaurará todas as coisas. O ser humano, infelizmente, não conseguiu ser um bom regente na terra, né? Um bom representante de Deus. Porém, Deus não errou. Eles já tinham um plano e esse plano não mudou. Ele não tinha um plano B, achando que o homem não poderia pecar contra ele, desobedecer contra ele. Não, ele já sabia de todas as coisas que iriam acontecer. E ele já tinha um plano já antes mesmo de criar todas as coisas. É um plano A e não existe o plano B. E tudo isso para revelar a supremacia de Deus. E tudo isso para revelar a glória devida ao nome de Jesus. Tudo isso para que a gente encontrasse realmente a verdadeira alegria e satisfação nele, né? Conhecendo ele, conhecendo o plano dele, conhecendo tudo que ele fez por nós, para que tudo que ele fez desde a criação, desde o plano de redenção, tudo que ele fez foi para revelar a supremacia de Deus a todas as coisas que foram criadas, foi para revelar a glória de Deus. E isso é extremamente grandioso, porque é quando nós reconhecemos que Ele é merecedor de toda glória, de toda honra, da nossa fidelidade, do nosso compromisso a Ele, é que nós encontramos o verdadeiro sentido da vida. Porque nós não fomos criados para viver separados de Deus. Nós somos criados para estar unidos a Ele, como um só. Assim como Jesus e o Pai são um, assim nós somos um com Ele, com o Senhor Jesus. Nós somos o corpo dele e Ele é o nosso cabeça. Ele é o cabeça da igreja. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Talvez você já ouviu essa palavra, você já deve ter visto muitas pregações a respeito dessa palavra, mas a palavra que dita mundo, ela não está se referindo à humanidade apenas, ela está se referindo a todo o cosmos, ou seja, aos céus e à terra. Então Deus amou céus e terra de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus é a oferta para reconciliar céus e terra em uma única realidade. Jesus estava pensando nas pessoas, mas também na criação. O propósito de Deus, então, é unir céus e terra. Alguns querem morar nos céus, outros querem morar na terra. Mas uma coisa é certa: um dia, céus e terra serão uma única realidade. E é terminando essa aula que eu quero orar com vocês. Pai, nós queremos agradecer porque o mistério
da sua vontade foi revelado a nós. Nós também sabemos que existem coisas que o Senhor deseja que nós venhamos a vivenciar, que ainda não foram nos revelados, né, de forma individual, de forma pessoal. Mas aquilo que o Senhor revelou nas Escrituras a respeito da tua vontade, que é nos tornar semelhantes ao teu Filho e fazer com que tanto nós como todas as coisas criadas converjam a Cristo, é essa verdade que o Senhor deseja revelar a nós, que o Senhor deseja nos ensinar nessa aula, que eu te peço, Senhor, venha transbordar o pleno conhecimento da glória de Deus com sabedoria e entendimento espiritual sobre nós, para que possamos viver de forma digna do Senhor, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. É pensando nisso, nessa oração que Paulo fez, que eu te peço um espírito de sabedoria e revelação sobre nós, para que essa realidade, essa vontade de Deus para nós queremos viver. Tudo que nós fazemos, Senhor, nós queremos ser transformados semelhança de Jesus. O que queremos fazer é em obediência ao Senhor, mais do que sacrificar. Nós queremos lhe obedecer. Nós queremos ser bons ouvintes. Queremos ser aqueles que estão atentos, vigilantes a ouvir a sua voz. O apóstolo João falou no seu evangelho de João que os teus amigos, Jesus, são aqueles que te ouvem e te obedecem. E são esses que nós queremos ser. Esses que te ouvem e te obedecem. Nós queremos corresponder com a sua voz. Nós queremos andar em comunhão contigo, porque certamente, andando com o Senhor, não tem como não viver a tua vontade. Não tem como não viver a tua vontade. Que o Senhor venha retirar toda a culpa, toda a ansiedade do nosso coração, do nosso interior, de não viver a sua vontade, o medo de não viver o que o Senhor tem para nós, mas que o Senhor nos ajude a caminhar contigo todos os dias. Amém.